Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, depois do final de semana, começando uma nova semana, quando vamos ter a oportunidade de meditar na Palavra de Deus. Quero retomar hoje nossos estudos no livro dos Salmos, já que na sexta-feira fizemos uma pequena digressão para abordar o tema da mentira. Hoje vamos voltar ao livro dos Salmos. Mas como sempre faço, no começo de nossa meditação, quero transmitir aquele abraço de nossa igreja para os aniversariantes do dia de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e dirija os seus passos. Aos demais, um convite a que voltemos a meditar na Palavra de Deus, na expectativa de que essa semana que se inicia, os dias que vêm por aí, possam ser vividos sob a direção de Deus, na presença de Deus, e que esses instantes de reflexão aqui sejam úteis para a sua vida, seja para as decisões do presente, seja para os projetos em relação ao futuro. Enfim, que Deus use esse nosso momento de encontro para abençoar a sua vida. No livro dos Salmos, no Salmo de número 9, no versículo 18, nós lemos o seguinte: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Esse texto, uma afirmação muito interessante do salmista a respeito das nossas expectativas, mas ao mesmo tempo uma declaração de fé de alguém que viver experiências com Deus, tem algumas verdades que precisam ser mencionadas, algumas verdades claras. Uma delas é a ideia de que algumas vezes nós temos a sensação de frustração em relação às nossas expectativas. Ao afirmar que essa frustração não durará perpetuamente, o salmista presume que ela pode acontecer, que ela pode existir. Temos que reconhecer que muitas vezes, inclusive em nossas súplicas e em nossas preces, as respostas não vêm na velocidade que nós gostaríamos que elas viessem. Equivocam-se aqueles que acham que o agir de Deus em nossa vida na transformação de circunstâncias sempre será imediato, sempre será instantâneo. Há uma expressão usada na carta aos Hebreus que é muito importante a ser considerada. É quando o autor da carta aos Hebreus diz que Deus providencia o socorro em tempo oportuno. O tempo oportuno nem sempre corresponde ao presente. O tempo oportuno nem sempre corresponde ao nosso tempo de expectativa. O tempo oportuno nem sempre é o tempo conveniente aos nossos desejos e aos nossos anseios. Portanto, ao afirmar que a frustração não durará perpetuamente, o salmista pressupõe que algumas vezes a sensação de frustração pode estar presente. Quando diz, por exemplo, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, ele quer lembrar que às vezes precisamos passar por uma noite escura e por vezes uma noite longa, até que o novo dia raie, até que o novo dia amanheça. Quando ele fala no Salmo 40 que esperou confiantemente ou esperou com paciência pelo Senhor, ele lembra que algumas vezes nossa confiança em Deus deve ser suficiente para que esperemos no Senhor e descansemos dele mesmo antes de a resposta surgir, mesmo antes de o problema ser resolvido. Confiar em Deus significa depositar-lhe as nossas preocupações, nossas ansiedades e mesmo nossas angústias e estar em paz, mesmo durante o período, durante o processo no qual as coisas ainda não aconteceram como gostaríamos e as coisas ainda não foram resolvidas na proporção que esperávamos que fossem. Mas a outra ideia presente aqui no texto é justamente a afirmação categórica de que ainda que haja esse período de espera, essa espera não será frustrada. Deus nos atenderá, Deus nos responderá. Podemos sim conviver com o fato de que a resposta não só pode ser diferente da nossa no tempo, mas pode ser diferente também das nossas expectativas, dos nossos desejos. Haverá situações nas quais o agir de Deus não acontecerá exatamente da forma como nós gostaríamos que acontecessem.
conquanto a Bíblia assegure que a vontade de Deus, diferente da nossa, é boa, agradável e perfeita. Que os caminhos de Deus são tão mais elevados que os nossos caminhos, quanto os céus são mais altos do que a terra. Que os pensamentos de Deus são tão mais elevados que os nossos pensamentos, quanto os céus são mais altos do que a terra. É isso que é afirmado lá em Isaías 55, nos versículos 8 e 9. É preciso entender, portanto, que o projeto de Deus pode, assim algumas vezes, divergir do nosso. E o agir de Deus pode não corresponder exatamente à nossa expectativa, seja no tempo, seja no modo como este agir de Deus se manifesta. A confiança, no entanto, do salmista, confirmada por suas experiências pessoais, é justamente a certeza de que essa expectativa não será frustrada, de que essa esperança não será vã. Ainda que tenhamos a sensação de demora em alguns momentos, até porque quando estamos angustiados, o tempo parece uma eternidade, o tempo parece não passar. Ainda que tenhamos essa sensação, diz o salmista, podemos ter a certeza de que Deus nos atenderá. Ainda que experimentemos a sensação de que a resposta não é aquela que gostaríamos que fosse, nós podemos ter a convicção de que o projeto de Deus para nós sempre será o melhor. E por isso, a ideia presente aqui é a afirmação subliminar de que vale a pena confiar em Deus, de que vale a pena depositar em Deus as nossas expectativas, porque nós não seremos frustrados. Diferente do que ocorre em relação a muitas experiências da vida, nas quais as decepções acabam chegando, Ele quer nos lembrar que quando confiamos em Deus, jamais nos decepcionaremos e jamais seremos frustrados. Deus agirá no momento oportuno e da forma devida. Deus nos atenderá. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela certeza que temos de poder confiar em Ti. Perdoa-nos as vezes em que nos angustiamos, nos precipitamos ou nos sentimos inseguros, como se nossa esperança em Ti fosse nos decepcionar. Perdoa-nos, Pai, a visão e a percepção limitadas das coisas, mas nós queremos Te dizer que nós confiamos em Ti. Continuaremos a confiar em Ti, porque há em nós a firme convicção de que não seremos frustrados e de que não seremos decepcionados. Eu te peço por aqueles que nos assistem nesse instante, eu peço que esta mesma confiança seja nutrida em seus corações, de tal maneira que possam viver com a certeza de que Tu caminhas ao seu lado e Tu nos concedes no tempo próprio a vitória. Amém.